Então chegou a hora da declaração do imposto de renda e muitos investidores em fundos imobiliários vão ter que fazer a sua declaração até o dia 31 de maio. O que pode parecer muito complexo para investidores que começaram a investir há pouco tempo, né? Sobretudo para aqueles que estão fazendo declaração pela primeira vez. Eu digo pode parecer complexo porque aqui o meu objetivo é tornar isso muito simples e muito claro para ti. Se você não me conhece, está conhecendo agora, prazer. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor profissional de investimentos e cofundador do Clube do Valor. E antes de começar esse vídeo, comenta aqui se você é investidor em fundos imobiliários e já fez ou não a sua declaração. Buenas, antes de qualquer coisa, nos próximos minutos eu vou te mostrar aqui basicamente três grandes pontos, tá? O primeiro, como declarar os fundos imobiliários no aplicativo da Receita Federal. Segundo, como declarar os dividendos, né? Os rendimentos recebidos, aquele dinheiro que pingou aí na sua conta praticamente todos os meses, também no aplicativo da Receita Federal. E também vou te mostrar como declarar corretamente o resultado, seja lucro, seja prejuízo, com venda de fundos imobiliários. Mas antes de qualquer coisa, você tem que saber se você tem que fazer a declaração. Como assim você tem que saber se você tem que fazer a declaração? Até 2021, né, na declaração de 2022, todo mundo que tinha investido 1 centavo sequer em fundo imobiliário deveria fazer a declaração. Agora essas regras mudaram. Agora você deve fazer a declaração do imposto de renda se você tem bens e direitos acima de 300 mil reais, ou se vendeu mais de 40 mil reais em ações ao longo de um ano, ou vendeu fundos imobiliários com lucro, ou se você vendeu mais de 20 mil reais de ações num mês com lucro, ou se você teve rendimentos isentos e não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de 40 mil reais na soma deles, e ainda se você obteve ganho de capital, né, na alienação de bens e direitos sujeito à incidência de imposto, aqui entra, né, a venda de fundos imobiliários com lucro, que eu falei agora há pouco, e ainda se você teve receita bruta de atividade rural num valor superior a R$ 142.798,50. E o ponto é que se você cumpriu algum desses requisitos, você tem que fazer a declaração. E aqui já entra o meu primeiro ponto para te ajudar, tá? Que é te explicar a diferença entre declarar e pagar imposto. Declaração é algo diferente do pagamento. Declarar é basicamente informar, avisar a Receita Federal o que aconteceu aí na sua vida financeira com seu patrimônio líquido ao longo do ano anterior, né? Nesse caso aqui, ao longo de 2022. Isso não significa que agora na declaração você vai ter que fazer algum pagamento ou desembolsar algum valor. Isso só vai ser necessário se você perceber na declaração que no ano passado você não fez algum pagamento de imposto que deveria ter sido feito. Dito isso, tá? Antes de entrar no passo a passo aqui, eu tenho uma excelente notícia para você que tem que fazer a declaração. O negócio é o seguinte, tá? A gente aqui no Clube do Valor, num esforço, a gente lançou um curso online 100% gratuito, sem te vender nada no final, sobre como declarar investimentos no imposto de renda. Esse curso, chamado Você Declara, o Leão Acalma, ele é a nossa contribuição para deixar aí o mundo dos investimentos mais simples para todo mundo que já investe ou está começando a investir. E ele vai ser bem mais complementar a esse vídeo, porque ele mostra como declarar no imposto de renda outros ativos, outros investimentos como ações, por exemplo. E mais, tá? Ele te fornece outras informações e outras ferramentas de apoio para você garantir que vai fazer os cálculos corretamente e vai fazer bem a sua declaração. Tamo junto? O link para inscrição nesse treinamento, que lembrando é gratuito, vai ficar aqui em cima e também o primeiro link na descrição. Dito isso, vamos lá para o primeiro passo aqui do nosso passo a passo, que é saber como declarar os fundos imobiliários que você tinha em carteira no dia 31 de dezembro, ou seja, como declarar fundos imobiliários na parte dos seus ativos, na parte dos seus bens e direitos. Agora, como você faz isso do jeito certo, tá? Como é que você faz esse lançamento certo? Além de colocar o código certo do ativo, que é uma barbada, eu já vou te mostrar, você tem que se atentar que nessa parte de bens e direitos, o valor declarado não era quantos fundos valiam no dia 31 de dezembro, e sim é o seu custo de aquisição dos fundos. Em outras palavras, você declara pelo valor desembolsado, não pelo valor de mercado em 31 de dezembro. Ramiro, de quem é a responsabilidade de saber o valor desembolsado, o valor que eu paguei pelos fundos? Sinto te dizer, mas essa responsabilidade é tua. Em termos de renda variável, é a responsabilidade do investidor dizer qual era o custo de aquisição dele dos ativos que ele comprou. E aí você até pode lá checar no site da sua corretora o extrato do dia 31 de dezembro, principalmente para confirmar ali quantas cotas de quais fundos imobiliários você tinha, mas de novo, o valor é o valor de aquisição. E aí como é que você sabe qual é o valor de aquisição se isso é a responsabilidade sua? Você sabe
sabe isso pelas notas de corretagem, né? Sempre que você compra um fundo imobiliário, você recebe uma nota de corretagem dizendo quantas cotas você comprou, de qual fundo você comprou, quanto você pagou, quais foram os custos de aquisição, e tudo isso você pode usar, né, para calcular o seu custo médio de aquisição ao longo do ano e fazer o lançamento da forma correta. Aí o ponto é que quem faz o registro completo, quem tem uma planilha de apoio, de acompanhamento, quem tem uma ferramenta, vai ter facilitado, né, o cálculo de custo médio de aquisição de cada ativo. E uma vez que você tem esse custo médio já bem calculado, a declaração é extremamente simples. E aí como é que você faz isso, né? Você vem aqui no campo de bens e direitos, no aplicativo da Receita Federal, vai em novo, no grupo ali tu coloca grupo 7, que é fundos, e o código dos fundos imobiliários é o código 3, né? Um fundo do tipo Fundo de Investimento Imobiliário, FI. Aí, para cada fundo imobiliário, você vai ter que informar o CNPJ do fundo, que é uma informação de fácil acesso na internet, uma discriminação, né? Uma explicação um pouco melhor do que você está lançando, se ele é negociado em bolsa sim ou não, e provavelmente ele é negociado em bolsa, que você coloca o ticker do fundo, qual era, né, o custo de aquisição no dia 31 de dezembro de 2021, se você já abriu, né, o ano de 2022 com ele em carteira, e também a situação em 31 de dezembro de 2022. Então, vou dar um exemplo aqui de declaração de um fundo como o de código BRCR11, tá? Coloca ali o código de negociação BRCR11, aí você vai no Google, coloca BRCR11 CNPJ, para descobrir o CNPJ desse fundo aqui. Pega de uma fonte confiável, coloca ali o CNPJ do fundo, discriminação você pode colocar, né, a quantidade de cotas que você tem. Aí pode ver que eu coloquei ali, né, em qual corretora ele estava custodiado, qual era o CNPJ da corretora, assim, mais detalhes para deixar tudo da forma mais transparente possível. E se eu tinha, né, 100 cotas a um custo unitário de R$ 62,15, isso aqui seria o equivalente a R$ 6.215. Ok, revisei, vou lá e clico em OK para lançar esse fundo imobiliário e repito isso, né, para cada novo fundo imobiliário que você tinha em carteira. Código 7, né, desculpa, grupo 7, código 3, CNPJ do fundo, discriminação, negociado em bolsa, o ticker dele e a situação dia 31 de dezembro. Beleza? Até aí tudo simples, e com tudo isso feito, né, lançado aí todos os fundos que você tinha em carteira, você tem que lançar agora a parte dos proventos que você recebeu ao longo do ano, né? Aquele rendimento que cai todos os meses na sua conta precisa ser declarado no imposto de renda. Uma característica muito popular dos fundos imobiliários é distribuir dividendos, de trazer renda passiva com bastante previsibilidade, e o ponto bom aqui da declaração de fundos imobiliários do imposto de renda é que a responsabilidade em te informar quais foram os rendimentos que você recebeu, de quais fundos, é da administradora de cada fundo imobiliário, que te manda um informe por e-mail ou até mesmo por carta. Quem nunca começou a investir em fundos imobiliários começou a receber um monte de carta, e aí eles indicam basicamente quanto cada fundo imobiliário pagou para ti ao longo do ano. E aqui tem uma outra novidade bem interessante no imposto de renda, que é a declaração pré-preenchida dele, que a gente testou e falou aqui com alguns clientes nossos, e na maioria dos casos ela trouxe já os rendimentos de fundos imobiliários pré-preenchidos. Ou seja, né, no caso de uma declaração pré-preenchida, quando você vai criar uma declaração, ali no programa da Receita Federal, você coloca aqui nesse botão iniciar a declaração a partir da pré-preenchida. E aí segue um processinho ali, né, tem que ter a conta gov.br, e coloca seu CPF, seu nome, segue ali o passo a passo, você vai abrir a declaração já pré-preenchida, que possivelmente vai vir com as informações já lançadas. Agora, se você for fazer na mão ou não tiver acesso aí à pré-preenchida, como é que é o processo? Você, mesmo não tendo a responsabilidade de saber esses números, porque é a responsabilidade da administradora do fundo imobiliário te informar, pode fazer uma dupla checagem, né? Pode olhar para o extrato da sua corretora e somar, né, quanto cada fundo imobiliário te pagou ao longo do ano, né? Se você tem um controle manual de uma planilha que você coloca lá todos os meses os dividendos de fundos imobiliários recebidos, por exemplo, esse controle, né, na hora da declaração vai ser muito simples de ser feito. Talvez com essa informação em mão, seja o aviso ali da administradora, seja a sua checagem ali manual ou dupla checagem, e sabendo quanto cada fundo imobiliário te pagou de rendimento ao longo do ano, é muito fácil de fazer o lançamento. Inclusive, tá, o programa da Receita, ele te permite aqui na hora de lançar, entrar no bens e direitos, né, pegar ali os fundos que você já lançou como tendo em carteira no dia 31 de dezembro e informar, né, um rendimento associado, nesse caso um rendimento isento e não tributável. E aí nesse caso, tá,
O próprio programa já diz, né, que o tipo de rendimento é o código 99, outros. Já pega o CNPJ da fonte pagadora, pode aqui só botar o nome certinho, já coloca a descrição certinha e aí você coloca ali qual o valor que recebeu ao longo do ano. Nesse caso aqui, vamos colocar, sei lá, R$600, chutando, né? Estaria ok e pá, tá lá seus rendimentos já mapeados e lançados no programa. Lembrando aqui que o CNPJ da fonte pagadora é o fundo imobiliário e é um lançamento por fundo, e aí você soma, né, tudo que ele te pagou ao longo do ano. E aí outro ponto importante aqui é que pode ter acontecido de você ter vendido um ou alguns fundos imobiliários ao longo do ano em que você recebeu rendimentos dele, você recebeu dividendos dele antes de fazer essa venda. Por que eu tô te falando isso, né? Porque se você fizesse o processo de fazer o lançamento partindo da aba de bens e direitos e tem um fundo imobiliário que você não tem mais, que não vai ser lançado no bens e direitos, você pode se esquecer de fazer esse lançamento. Nesse caso, como é que você faz? Tá? Você vem aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, clica em novo, no tipo de rendimento, o tipo é o 99, né, o outros, e aí você preenche a fonte pagadora do fundo imobiliário, preenche a descrição, que nem eu mostrei agora há pouco, coloca o nome da fonte pagadora e o valor recebido ao longo do ano. Aí dando ok, tá lançado, né, os rendimentos recebidos de um fundo, e você repete isso para todos os fundos da sua carteira e que você teve ao longo do ano. E antes de mostrar o terceiro e o quarto passo aqui, eu só queria te fazer um convite. Você está me conhecendo hoje, está gostando desse vídeo? Você pode se inscrever no canal aqui do Clube do Valor, clicar no botão de inscrição e também no sininho. Pode aí fazer parte dos primeiros 1 milhão de seguidores aqui. A gente está quase batendo. E é claro, né, se tá bacana também, deixa o dedo no like. Tamo junto? Dito isso, vamos lá pro terceiro passo, que é o resultado com venda de fundos imobiliários. E aí, se você vendeu fundos imobiliários ao longo de 2022, você tem que declarar isso. Quer você tenha tido lucro, quer você tenha tido prejuízo. E mais, tá? Nem adianta tentar não declarar, porque sempre que você faz uma venda de fundo imobiliário, ou de ETF, ou de uma ação, tem um negócio chamado dedo duro, que é um imposto de renda retido na fonte, uma alíquota bem pequena, acho que é 0,005%. Basicamente, informa a Receita que, opa, esse cara aí vendeu ativos em bolsa. Se a Receita sabe que você vendeu e você não declarar, pode ser que você caia numa malha fina ou tenha aí algum problema com base nisso. E aí, como é que você faz essa declaração? Tá? Essa declaração aqui é em outro menu do programa da Receita, é um menu chamado Renda Variável e Operações com FI ou FIAGRO, tá? Que é uma tela bem intuitiva, bem melhor ainda do que a tela de operações comuns, por exemplo, em que você basicamente coloca o resultado de cada mês, e aqui é o resultado, tá? Não é o valor vendido. Então, por exemplo, se você vendeu R$100 mil em fundos imobiliários em março e teve R$4 mil de lucro, lança ali o resultado, tá? Os R$4 mil. Você vai calcular, né, que a alíquota de imposto é 20%, vai calcular o imposto retido. Se tiver tido um imposto de renda retido, né, nas vendas, aquele dedo duro, pode colocar ele aqui para diminuir um pouquinho quanto você vai pagar. Nesse caso aqui eu acho que seria 50 centavos, né? Você vendeu R$100 mil. Fazendo a conta de cabeça, pode estar errado aqui. Ele vai reduzir, né? O imposto pagar vai ser de R$ 799,50. Você deveria ter pago esse imposto no final de abril, que é o mês posterior à venda, né, desses ativos. Você fez tudo certinho, coloca aqui o imposto que foi pago, tá? Se não fez certinho, tem que agora gerar a DARF e pagar aí com uma pequena multa. E outro ponto, tá? Aliás, que vale muito para o universo dos fundos imobiliários, que vem caindo aí desde 2020, que é a declaração de vendas com prejuízo. Então, digamos que eu tenha vendido ali no rebalanceamento da minha carteira fundos imobiliários e tenha tido um prejuízo de R$10 mil, tá? Eu venho aqui, faço a declaração do prejuízo, não vai ter, claro, né, imposto a ser pago, né, imposto a pagar, porque foi prejuízo, e mais do que isso, eu ganho um crédito, ó, ganho um resultado negativo até o mês anterior. Quer dizer que se eu tive esse prejuízo de 10 pau aí em junho e tive um lucro de R$1.000, por exemplo, em novembro, eu não vou ter que ter pago imposto de renda sobre esse lucro. Por quê? Porque eu tenho um crédito de 10 mil aqui a ser compensado, e aí eu vou levar para o mês seguinte um prejuízo a compensar acumulado de R$9 mil. Em outras palavras, é muito importante você declarar ali também os seus prejuízos para evitar pagamento de lucro no futuro, até se estiver lucrando como um todo aí na sua carteira de fundos imobiliários. Tem uma dica muito boa aqui nesse passo, que é usar
usar a nossa planilha do Clube do Valor que a gente disponibiliza para os alunos do Você Declara o Leão Account. Dito isso, a gente vai para o passo número 4, que é declarar outros pontos aí na sua jornada como investidor. Tá faltando aqui, por exemplo, eu te mostrar como calcular corretamente o custo de aquisição de um fundo imobiliário, né? Lançar uma nota de corretagem de uma planilha para saber o valor exato, como emitir DARF caso tenha vendido fundos imobiliários com lucro, como fazer o controle para usar créditos e pagar menos imposto, né, quando você vende um fundo imobiliário com prejuízo, e enfim, muita coisa que eu não quis colocar aqui num vídeo no YouTube para o vídeo ficar com tempo razoável, ficar com uns 15, 20 minutos. Tudo isso, tá, é muito bem explicado pela Juliana, minha sócia no treinamento Você Declara o Leão Account, que você pode entrar aqui. Se você quiser um vídeo como esse, em que eu explico sobre como declarar imposto de renda em ações, eu publiquei recentemente, semana passada, o link vai estar aqui. E se você gostou de tudo que você viu, aqui você pode apertar para se inscrever no canal do Clube do Valor. Grande abraço e até mais!